A indiferença do milionário termina ao ver mendiga negra pedindo sobras para viver. Isabel rodou o guardanapo em torno dos dedos, o olhar congelado na menina que surgiu ali, no canto do restaurante mais chique do Rio. Maria era pequena, descalça, magra, com os cabelos grudados no rosto suado, as roupas rasgadas. Ela tremia, o corpo todo encolhido, os olhos negros tão fundos que pareciam querer dizer algo que Isabel não tinha coragem de ouvir. A garota segurava a mão estendida, implorando por migalhas, restos, qualquer coisa que pudesse salvar aquela noite interminável de fome. Um nó apertou a garganta da mulher poderosa, que nunca estivera numa situação assim, tão crua, tão desesperada. O salão reluzia sob lustres enormes, o tilintar dos talheres, risadas elegantes, conversas sussurradas. A diferença gritava na cara de todos. Ela lá, impecável, vestida num vestido de grife, garrafa de champanhe ao lado. Ela, ali, feita sombra, quase invisível, mas impossível de ignorar. Sem pensar direito, quase no impulso, Isabel chamou a garçonete e pediu um prato especial, um pouco do melhor do cardápio, com tudo que estivesse fresco e caro. Fez isso num murmurinho baixo, escondendo da multidão. Maria olhou para ela como se tivesse sido tocada por uma luz no meio da escuridão. O corpo relaxando pela primeira vez em meses. A menina mordeu a comida, quase chorando, enquanto Isabel observava. Tudo parecia meio surreal, quase como um filme. Mas a compaixão da empresária logo encontrou resistência. Ana, sua fiel empregada, puxou Isabel de lado, o rosto fechado. Senhora, uma criança dessas aqui, na sua casa? Não sei se é seguro, não sei se é certo. Ana tinha medo e detestava quebrar as regras invisíveis daquele mundo. Depois veio Cristina, a irmã de Isabel, a voz venenosa. Essa coisa vai trazer problemas, Isabel. Você não pode se misturar com gente desse tipo. Você é alta sociedade, não uma assistente social. A tensão crescia rápido, como uma tempestade que ameaça destruir tudo. Mas, em meio à confusão, algo mudou. Maria contou pedaços do seu passado. O pai, Carlos, um homem cruel e violento, que sempre reaparecia para controlar sua vida como uma sombra ameaçadora. As histórias eram pesadas, dolorosas, e cada palavra fazia Isabel sentir um aperto no peito como nunca antes. Foi então, no instante em que o celular de Maria capturou, quase por acidente, a ameaça clara de Carlos contra as duas, que tudo explodiu. O vídeo foi suficiente para que a polícia interviesse e Carlos fosse preso. Mas o medo não desapareceu. O futuro agora era incerto, cheio de fantasmas do passado. No silêncio tenso da casa, Isabel refletiu pela primeira vez numa decisão que mudou tudo. Ela queria adotar Maria, queria protegê-la do mundo cruel, mesmo sabendo que as críticas, os olhares reprovadores e as cicatrizes emocionais poderiam ser um peso que nenhuma delas estava pronta para carregar. O que viria a Depp? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabel respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Eu quero adotar Maria, disse para si mesma.
Mas, ao mesmo tempo, o medo da reação alheia aprendia no lugar. O olhar da menina, agora sereno após o ato de bondade, era um farol em meio à tempestade de dúvidas. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre a casa. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A ideia perpassava pela mente de Isabel como um convite à liberdade, mas uma realidade sombria. Desculpe, senhora, mas preciso que você veja isso, disse, segurando o celular, a expressão de quem carrega uma bomba. Isabel franziu a testa, tomando o aparelho. O que poderia ser tão urgente? Ana apontou a tela para ela e, imediatamente, o mundo de Isabel se desfez em cima de uma cena horrível. Um vídeo curto, mas devastador. Maria, em uma situação precária, com olhos cheios de medo. E Carlos, o pai, o homem para quem ela tinha feito bem. O homem que havia saído da prisão meses atrás, agora na porta da casa dela, discutindo e apontando para a câmera. Fala incompreensível, mas a intensidade, as ameaças, estavam ali, latentes. Isabel sentiu o chão tremer sob seus pés. O peso do remorso e a incredulidade se tornaram insuportáveis. O que você fez com a garota? A pergunta de Ana saiu em um sussurro cortante, mas para Isabel foi uma acusação. Ela queria defendê-la, mas como? Já não estava a um passo de cometer um erro colossal. O rosto de Maria, antes sereno, agora era uma máscara de horror. A verdade estava brotando, revelando que a menina não era apenas uma vítima qualquer. Você não sabe. A voz de Maria tremia. Carlos é muito mais do que só meu pai. O estômago de Isabel embrulhou. O que estava acontecendo? Como assim? O medo ecoou nos olhos da menina, mas havia algo diferente ali. Uma determinação desconhecida. Carlos foi quem me ensinou a sobreviver. Ele é meu pai, mas ele também é... Maria hesitou, buscando as palavras. Ele é parte de algo maior. O coração de Isabel disparou. Uma maré de estranheza a envolveu. O maior poderia significar qualquer coisa. O que você quer dizer, Maria? A voz dela saiu quase como um grito. Antes que Maria pudesse responder, uma batida na porta fez a tensão aumentar. Isabel piscou, atenta e assustada. Ana já estava de pé, preparada para intervir. Mas dessa vez o medo não era só de Carlos. A atmosfera mudava. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. Era outra mulher de olhos suaves, vestindo uma roupa simples, porém elegante. Maria, precisamos falar agora! A urgência na voz dela arrebatou o espaço. Eles estão vindo atrás de todos nós. Isabel olhou para Ana e elas trocaram um olhar de desespero. Quem está vindo? As palavras saíram como um eco. O tempo parecia ter parado ali. Não era apenas o papel da mãe que estava em jogo, mas algo muito maior. Uma rede de segredos entrelaçados que ameaçava não apenas a vida de Maria, mas tudo o que Isabel construíra. O choque fez a sala parecer pequena, como se o universo estivesse comprimido naquela fração de segundo. Maria, com lágrimas nos olhos, olhou para Isabel como se buscasse respostas. Eu não sou apenas uma criança. Há mais em mim. Carlos não é só um homem mau. É o começo de uma história que você não imagina. Um legado. A palavra legado ecoou nos ouvidos de Isabel como um sino alarmante. O mundo, antes claro e compreensível, agora se transformava em um campo de minas. Que tipo de segredo Maria guardava? O que realmente tínhamos nas mãos?
A tensão e o desespero flutuavam no ar, e o futuro dela se tornava um mistério cada vez mais profundo. E no fundo da mente de Isabel, uma pergunta não saía. O que mais eu não sei? Maria, com lágrimas nos olhos, fitou Isabel intensamente. A mulher, cheia de perguntas, sentia seu mundo desmoronar. O que mais você sabe, Maria? A urgência nas palavras fez a menina hesitar, como se a verdade fosse uma ferida que precisava ser curada. Foram eles, Isabel, começou Maria, a voz quase um sussurro. Eles descobriram que eu estou aqui. O rosto da menina se iluminou com medo. Todo o meu passado não é só sobre o Carlos. Ele faz parte de algo muito maior, algo que eles querem de volta. Isabel franziu a testa, o coração pulsando forte. O que você está dizendo? Quem são eles? O clima estava pesado, quase insuportável, como se o ar em volta se tornasse denso. A figura feminina na porta deu um passo à frente. Sou eu quem precisa explicar isso, disse ela, a voz firme. Meu nome é Lúcia. Eu fui uma mãe para Maria antes das coisas saírem do controle. A verdade é que Carlos não é apenas um pai. Ele é um dos líderes de uma rede que está em guerra por poder e dinheiro. E nós fomos os peões nesse jogo. Ele quer trazer Maria de volta para o jogo. Ele acredita que ela é a chave para o que ele deseja. Isabel sentiu seu estômago revirar. Nunca imaginou que a vida de Maria estivesse entrelaçada em um conflito tão imenso. Mas, como isso é possível? Maria é uma criança. Exatamente, interrompeu Lúcia, os olhos apertados de preocupação. Mas não é só isso. O legado que Carlos fala é real. Maria não é apenas filha dele. Ela carrega uma parte do que ele deseja. Há um poder, algo que ele quer usar. E Maria é a única que pode acessá-lo. Uma onda de incredulidade tomou conta de Isabel. Como assim? Isso é loucura! O que você está dizendo não faz sentido. Seu coração batia forte, as mãos tremiam. A ideia de que Maria tinha um papel em algo tão sombrio a assustava. Não é loucura! Lúcia insistiu, se aproximando. Você não está entendendo. Se Carlos descobrir que Maria está aqui, o que estamos fazendo, nossa vida estará em risco. A urgência na sua voz deixava claro que a situação era muito mais do que apenas complicada. A porta bateu abruptamente, fazendo as três se virarem. Era Carlos, pálido, mas os olhos cheios de raiva. Cansado de brincar de esconde-esconde, ele avançou, apressando-se em direção a elas. Ana gritou e se pôs à frente de Isabel e Maria. Seu corpo pequeno e frágil oferecia proteção, mas o medo em seus olhos implorava por ajuda. No que você se meteu, garota? Carlos olhou para Maria com desprezo, o rancor evidente. Acha mesmo que pode escapar? Que eu não vou encontrar você? A tensão no ar era insuportável. Isabel se sentiu paralisada, seu cérebro tentando processar tudo. Então, uma explosão de som. Um tiro! O barulho ecoou, alto e aterrador. A cena parecia desacelerar, como se o tempo tivesse congelado. Maria gritou e Lúcia caiu, um olhar de terror em seu rosto. Não! Isabel gritou, atirando-se para Lúcia. Mas o braço de Ana segurou seu pulso. Espere! É perigoso! As palavras ecoavam em sua mente, mas o medo tomou conta da razão e a realidade caiu como uma lona pesada sobre elas. Carlos riu, um som vítreo, cruel. Isso é apenas o começo. O legado é muito mais forte do que você imagina, Isabel. E sem aviso, ele desapareceu porta fora, deixando um rastro de desespero.
Isabel olhou para Maria, que estava em choque, e depois para Lúcia, que lutava contra a dor. A incerteza a envolveu como uma nuvem escura. Maria, Isabel sussurrou, mas as palavras falharam. O que estava acontecendo? O que mais Carlos poderia fazer? A tensão se acumulava, e antes que pudesse pensar em algo, a sensação de que tudo o que acreditava saber estava se desfazendo. Agora, mais que nunca, o futuro era uma sombra, uma pergunta sem resposta. O legado de Carlos a cercava. A vida de Maria dependia disso. E uma única pergunta permanecia: o que mais estamos prestes a descobrir? As palavras de Maria pairavam no ar, pesadas como nuvens de tempestade. Isabel lutava para absorver o que acabara de ouvir. O legado? Poder? Tudo o que parecia um sonho estava se transformando numa realidade aterradora. Lúcia se esforçava para ficar de pé. Sua expressão se contorcia em dor. Maria, por outro lado, estava com o olhar fixo, pé no chão e coração acelerado. Maria, o que você está nos dizendo? Isabel insistiu, a voz trêmula, um nó na garganta. Antes que a menina pudesse responder, outra batida forte reverberou pela sala. Desta vez, não era Carlos, mas a porta arrebentou e duas figuras grandes entraram, uniformizadas, com rostos fechados. A primeira coisa que Isabel viu foram suas armas, brilhando sob a luz do teto. Aqui! Gritou um deles, apontando diretamente para Maria, cuja expressão mudou instantaneamente de medo para determinação. Ela não estava apenas assustada, havia uma chama dentro dela, pulsando forte. Sem pensar, Isabel deu um passo à frente. Não, ela não é nada disso, berrou, tentando proteger a menina. O coração pulsava, o corpo queimava de adrenalina. Ela é só uma criança. Mas eles não ouviam. Avançaram, e Maria, surpreendentemente, se moveu em um instante. Parem! Gritou, a força na voz dela, surpreendendo até Isabel. O ar ficou pesado, como se o mundo estivesse esperando. Para a surpresa de todos, Maria levantou as mãos e uma onda de energia começou a brilhar ao seu redor. Isabel estava paralisada, a realidade distorcendo-se diante dela. As pessoas que ejetavam da porta hesitaram, a expressão em seus rostos mudando de raiva para incredulidade. Você não entende? Eu posso controlar isso! A voz poderosa ecoando na sala. Era como se uma tempestade estivesse se formando, luz emanando dela com tamanha intensidade que fez as paredes tremeluzirem. Isabel piscou, sem conseguir processar. O que estava acontecendo? A menina que ela havia conhecido, desnutrida, à margem da sociedade, agora exibia um poder que parecia sobrenatural. Naquele momento, a relação entre elas se transformou. Isso não era mais apenas sobre salvar uma menina. Era sobre um mundo que Isabel nunca soubera que existia. Mas tão rápido quanto surgiu, a luz começou a vacilar. Maria estava visivelmente lutando, as veias do pescoço saltando, o corpo arqueando. A pressão a dobrava, e os soldados reticentes estavam prestes a atacar. Que tipo de jogo é esse? Um dos homens perguntou, a voz hesitante. Não é um jogo, Maria gritou, e enquanto fazia isso, a luz em volta dela explodiu em 1000 fragmentos. Uma espécie de energia que lançou os homens para trás. A força os empurrou, e o choque na sala foi imediato, um eco de gritos e confusão. Chame a polícia, agora! Lúcia gritou, encarando Isabel. O pânico se espalhou, mas havia uma nova ordem na trincheira de caos. Então, em meio ao tumulto, Isabel notou algo no chão. Um pequeno objeto brilhava,
quase invisível, um colar, o mesmo que Maria usava. Mas agora, algo havia mudado. O colar emitia um brilho azul, pulsando ao ritmo do coração de Maria. Assim que Isabel se abaixou para pegar, vislumbrou um símbolo familiar que fez seu sangue gelar. Não! Ela gritou, o reconhecimento despertando algo aterrador. É o símbolo da organização de Carlos. E então, tudo fez sentido em uma fração de segundo. O passado de Maria não era apenas marcado por dor, mas entrelaçado com algo muito mais profundo e obscuro. A questão não era apenas o pai dela, mas uma linhagem de poder, um legado que tinha raízes em suas vidas. Isabel sentiu o ar faltar, a verdade desmoronando sua realidade. Maria, o que mais você não nos contou? Perguntou, a voz tremendo, enquanto os homens, agora recuperados, se preparavam para avançar novamente. Um futuro estava borbulhando em tensão, uma interrogação pairando no ar, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. E antes que Maria pudesse falar, a porta se abriu novamente, um novo desafiante entre eles. E a única certeza era: o jogo apenas começara. O que mais estava por vir? Maria, com lágrimas nos olhos, fitou Isabel intensamente. A mulher, cheia de perguntas, sentia seu mundo desmoronar. O que você sabe, Maria? A urgência nas palavras fez a menina hesitar, como se a verdade fosse uma ferida que precisava ser curada. Foram eles, Isabel, começou Maria, a voz quase um sussurro. Eles descobriram que eu estou aqui. O rosto da menina se iluminou com medo. Todo o meu passado não é só sobre o Carlos. Ele faz parte de algo muito maior, algo que eles querem de volta. Isabel franziu a testa, o coração pulsando forte. O que você está dizendo? Quem são eles? O clima estava pesado, quase insuportável, como se o ar em volta se tornasse denso. A figura feminina na porta deu um passo à frente. Sou eu quem precisa explicar isso, disse ela, a voz firme. Meu nome é Lúcia. Eu fui uma mãe para Maria antes das coisas saírem do controle. A verdade é que Carlos não é apenas um pai. Ele é um dos líderes de uma rede que está em guerra por poder e dinheiro. E nós fomos os peões nesse jogo. Ele quer trazer Maria de volta para o jogo. Ele acredita que ela é a chave para o que ele deseja. Isabel sentiu seu estômago revirar. Nunca imaginou que a vida de Maria estivesse entrelaçada em um conflito tão imenso. Mas como isso é possível? Maria é uma criança! Exatamente, interrompeu Lúcia, os olhos apertados de preocupação. Mas não é só isso. O legado que Carlos fala é real. Maria não é apenas filha dele. Ela carrega uma parte do que ele deseja. Há um poder, algo que ele quer usar, e Maria é a única que pode acessá-lo. Uma onda de incredulidade tomou conta de Isabel. Como assim? Isso é loucura! O que você está dizendo não faz sentido. Seu coração batia forte. As mãos tremiam. A ideia de que Maria tinha um papel em algo tão sombrio a assustava. Não, não é loucura! Lúcia insistiu, se aproximando. Você não está entendendo. Se Carlos descobrir que Maria está aqui, o que estamos fazendo, nossa vida estará em risco. A urgência na sua voz deixava claro que a situação era muito mais do que apenas complicada. A porta bateu abruptamente, fazendo as três se virarem. Era Carlos,
pálido, mas os olhos cheios de raiva. Cansado de brincar de esconde-esconde, ele avançou, apressando-se em direção a elas. Ana gritou e se pôs à frente de Isabel e Maria. Seu corpo pequeno e frágil oferecia proteção, mas o medo em seus olhos implorava por ajuda. No que você se meteu, garota? Carlos olhou para Maria com desprezo, o rancor evidente. Acha mesmo que pode escapar? Que eu não vou encontrar você? A tensão no ar era insuportável. Isabel se sentiu paralisada, seu cérebro tentando processar tudo. Então, uma explosão de som. Um tiro! O barulho ecoou, alto e aterrador. A cena parecia desacelerar, como se o tempo tivesse congelado. Gritou, e Lúcia caiu, um olhar de terror em seu rosto. Não! Isabel gritou, atirando-se para Lúcia, mas o braço de Ana segurou seu pulso. Espere, é perigoso! As palavras ecoavam em sua mente, mas o medo tomou conta da razão, e a realidade caiu como uma lona pesada sobre elas. Carlos riu, um som vítreo, cruel. Isso é apenas o começo. O legado é muito mais forte do que você imagina, Isabel. Mas naquele momento, tudo mudou. Outro grupo de pessoas irrompeu pela porta. Eram homens e mulheres, todos com armas, mas com um símbolo familiar em seus uniformes. Carlos! Exclamou um dos homens, sua face enrijecida. Temos que falar sobre o plano. O olhar de Carlos se transformou em um misto de surpresa e raiva. O que vocês estão fazendo aqui? Oh, é sobre Maria, respondeu o homem, deslocando a atenção para a menina. Ela é a chave, mas não do jeito que você pensa. A confusão tomou conta da sala e a tensão se acumulava novamente. O que vocês querem dizer com isso? Isabel gritava, agora se sentindo perdida em uma teia cada vez mais estranha. Temos um acordo com Lúcia, disse uma mulher do grupo, seus olhos fixos em Maria. E você é a última peça do tabuleiro. Maria estava agora paralisada, gélida. O que estava acontecendo? Isabel olhou para ela estupefata. O que a menina estava ocultando? O que mais havia nessa situação que ela não sabia? Os homens gesticulavam e o clima esquentava, mas então um choque repentino explodiu na sala. Um deles, o líder, revelou algo que derrubou todas as certezas. Maria não é uma criança normal, declarou. E o ar pareceu escapar do lugar. Ela tem um poder que você não consegue sequer imaginar, e devemos protegê-la de Carlos. A declaração reverberou como uma bomba. Isabel piscou, atordoada. Como? O que você quer dizer com isso? O homem deu um passo à frente, sua voz baixa e intensa. Carlos não é seu pai, Maria. Ele é o motivo pelo qual você está aqui. Você precisa entender que é mais do que sua origem. Você é uma parte de um legado que poderá mudar tudo. As palavras pairaram no ar, enquanto Isabel pensava em tudo o que ouvira. O que mais Maria guardava? E quem era realmente Carlos? Não, isso não pode ser verdade. E enquanto a verdade começava a se formar, o que restava do que acreditavam ser real estava desmoronando. Uma única pergunta ecoava fortemente. O que mais está por vir? Isabel estava aturdida, as palavras do homem martelando em sua mente. A última peça do tabuleiro. O que ele queria dizer com isso? E ao perceber que Carlos não era apenas um pai, a verdade afundava como uma âncora em seu estômago. Uma pergunta consumia. O que mais você não nos contou, Maria? Mas antes que alguém pudesse respirar,
O ar ficou elétrico, pesado. A respiração de todos se prendeu ao mesmo tempo. A tensão subiu quando o líder do grupo, um homem de olhar intenso, aproximou-se de Maria. Nós precisamos ir, agora. Seu tom era urgente. Se Carlos descobrir que você está aqui, você não tem ideia do que ele é capaz. Maria estava paralisada. Isabel se virou para ela, buscando respostas. Mas e você? O que você representa exatamente? Nesse momento, o chão sob seus pés pareceu tremer. O olhar de Maria mudou, tornando-se profundo e sereno. Ele não é apenas meu pai. Ele é uma parte de mim. Mas eu também sou parte dele, em um jeito diferente. O homem a encarou, preocupação nos olhos. Libere tudo. Você precisa deixá-lo sair, ele não pode voltar ao controle. Isabel não sabia se deveria se aproximar ou recuar. O coração pulava no peito. O medo quase a paralisava. O que você está dizendo? O que quer dizer com deixá-lo sair? Nesse instante, a verdade finalmente estourou como uma bolha de ar. Maria ergueu a mão, e em um movimento quase ritual, o colar que estava em seu pescoço começou a brilhar intensamente. Um brilho ofuscante se espalhou pela sala, envolvendo todos. Isabel sentiu a luz queimar em sua pele, quente e fria ao mesmo tempo. Então, o mundo tornou-se um turbilhão. Gritos, confusão, explosões de luz. Todos se seguiam num movimento frenético, mas no centro, Maria ficou imóvel. Isabel piscou, e tudo o que viu foram sombras. As silhuetas do grupo de Lúcia e dos homens armados eram apenas isso, sombras. Um estrondo, e tudo explodiu em um turbilhão de cores, como uma fogueira de artifício. Era deslumbrante e, ao mesmo tempo, aterrador. As vozes se fundiram em uma cacofonia, e antes que Isabel percebesse, algo a puxou. Maria! Gritou, mas a luz a engoliu. Quando tudo ficou escuro, ainda podia ouvir o batimento acelerado de seu coração, até que aquele som se dissipou. Abrindo os olhos, encontrou-se em um espaço completamente diferente, uma clareira cintilante. Olhando ao redor, viu Maria, mas não era a mesma criança assustada. Havia uma presença que irradiava a confiança de seus olhos. Você está bem? Isabel perguntou, a voz quase um sussurro. As palavras saíram como borbulhas. Maria sorriu, mas era um sorriso sombrio. Eu não sou o que você pensa, Isabel. Carlos não é o único. Há muito mais em jogo. Eu sou parte de algo muito maior. Um legado que conecta gerações. Isabel sentiu o chão se abrir sob ela. Do que você está falando? O que você quer dizer com legado? Maria se aproximou, seus olhos brilhando como nunca antes. A linha de sangue de Carlos, de meu pai, está ligada a antigos poderes. Ele quer isso de volta. Mas eu não sou uma peça de jogo. Eu sou o jogo. E você, Isabel, você está mais envolvida do que imagina. O coração de Isabel bodelha sem parar. Como assim? O que você sabe que eu não sei? E com essas palavras, algo no entorno começou a transformar. Antes de Isabel conseguir entender, uma fissura surgiu no céu acima delas, um portal cortante. De cada lado, figuras enormes se contorciam, sombras grotescas. E no meio disso, um grito ecoou. Era Carlos, mas ele não estava só. Outras figuras estavam com ele, enchendo o ar de uma tensão opressora. Vocês pensam que podem escapar? A voz dele era arauto das trevas.
Isabel olhou para Maria, que agora estava tremendo. "O que vamos fazer?" perguntou em um fio de voz. "Ela nunca se sentiu tão perdida. Estamos apenas no começo", respondeu Maria, determinação em seus olhos. "Mas você precisa confiar em mim." Antes que pudessem se mover, uma sombra gigantesca desceu sobre elas, como um relâmpago, pronto para atingir o chão. E a única certeza era: nada seria como antes. O que mais estava prestes a ser revelado? O ar estava pesado e carregado de tensão. Isabel e Maria se olharam, sentindo a presença iminente de Carlos e seus aliados. A sombra estiva das palavras que Lúcia pronunciara, ainda ecoando entre elas. A luz do portal acima pulsava, um aviso de que tudo estava prestes a ficar fora de controle. Mas antes que qualquer uma pudesse reagir, uma onda de energia se espalhou. Um deles, o homem que parecia ser o líder do grupo que entrara, fez um movimento rápido, como se estivesse prestes a intervir. "Precisamos ir agora!" Sua voz cortou o silêncio, mas antes que pudesse concluir, o chão vibrou novamente, fazendo todos quase perderem o equilíbrio. O que era essa essência que emanava de Maria? Antes que Isabel pudesse processar a intensidade da afirmação de Maria, uma sombra escura. Seus olhos estavam brilhando com uma luz sobrenatural, como se ele fosse parte do próprio espaço ardente ao seu redor. "Maria!" Carlos gritou, o tom misturado com raiva e desespero. "Você não vai escapar de mim de novo!" Maria recuou, o olhar fixo em seu pai. "Eu não sou o que você pensa." A determinação na voz dela era palpável, como uma chama que não poderia ser apagada. Isabel notou que a expressão de Maria mudava. Uma transformação drástica que a deixava mais forte, mais iluminada. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma fissura apareceu na realidade ao redor, e do nada, uma figura familiar emergiu. Era Ana. Com um olhar intenso, sua expressão mostrava uma determinação que Isabel jamais vira. "Carlos!" Ela gritou, e a visão do rosto dela fez o coração de Isabel parar. "Chega de esconder a verdade!" Uma revelação atingiu Isabel como um soco. O que Ana estava fazendo ali? A lealdade dela parecia quebrada em um só instante. "Você o conhece?" Isabel não conseguiu conter sua incredulidade. O que Ana escondia sobre seu passado? Carlos se virou para Ana, e uma disputa silenciosa começou entre eles. "Você não deveria estar aqui, Ana. Sabe o que acontece com quem tenta se interpor?" "Eu não tenho medo de você," Ana respondeu, sua voz ousada. "Chega de mentiras. Você não é o único que detém poder aqui." Isabel sentiu um frio na espinha. O que Ana queria dizer? Poder? Um legado? As revelações começavam a se acumular como uma tempestade, prestes a explodir. "Eu sou parte disso tudo também, Maria," continuou Ana, as palavras ecoando na clareira cintilante. "Eu sempre estive com você, mas tinha que me esconder. Carlos não é apenas seu pai. Ele é nosso também. Nós temos um legado juntos." Isabel quase desmaiou. As revelações a engoliam. O que Ana estava dizendo? Que tipo de relacionamentos sombrios estavam entrelaçados? O coração dela disparou, agora cheia de perguntas. "Você está dizendo que é irmã de Maria?" O choque formava uma muralha entre elas. "Sim, e há muito mais." Ana respirou fundo, mas Carlos não a deixou. Ele franziu a testa, seu olhar ameaçador. "Chega! Você não sabe o que está fazendo." Mas a coragem de Ana não vacilou. "E você não sabe o que eu sou capaz. Se eu não lutar por ela,
Então nossa linhagem estará perdida para sempre. A tensão era palpável. Tudo que Isabel pensara sobre Ana desmoronava. O que mais você não me contou? A pergunta escapava em um sussurro trêmulo. Fortes laços, segredos guardados, e agora um legado pesando sobre elas. Enquanto Carlos avançava em direção a Maria, a energia da menina crescia e girava ao redor dela. Isabel, em uma súbita onda de bravura, se posicionou entre eles. "Você não vai machucar minha filha!" gritou, o instinto materno fervendo. A adrenalina correu em suas veias, mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um dos homens ao lado de Carlos fez um movimento brusco. "Larguem os dois!" gritou, apontando a arma para Maria. O eco da situação cortou o ar como um facão. A luz ao redor de Maria começou a desaparecer e uma nova sombra tomou o espaço. Isabel gritou: "Não, Maria!" Mas tudo se tornava um caos. E no centro daquela confusão, uma verdade devastadora surgiu com um brilho ofuscante. Maria não apenas possuía um legado, ela era o coração dele. E o que isso significava? O que mais estava prestes a se revelar? Isabel ficou paralisada. A percepção do que Carlos significava agora se aprofundando. Havia algo maior em jogo, e essa batalha estava apenas começando. E enquanto uma nova onda de pressão se instalava, a única certeza era que eles estavam apenas arranhando a superfície desse legado sombrio. O que mais estava prestes a se desdobrar? Isabel estava paralisada. A pressão no ar crescia como um furacão prestes a explodir. Carlos se aproximava. A raiva dele misturava-se ao poder que emanava, quase tocável. Ana, em pé, ao lado delas, não recuava. "Tu não tem controle sobre isso, Carlos!" gritou, a voz cortante como uma faca. O ambiente estava carregado, a tensão palpável. Maria é a chave. Carlos retorquiu, seus olhos brilhando como se fossem fogo. "E você, Ana, não faz ideia do que está se metendo." Maria estava em choque, o medo se transformando lentamente em determinação. "Eu não sou a sua propriedade, pai!" A voz dela ecoou forte como um trovão. Isabel sentiu um calor percorrer suas veias. A luz ao redor de Maria piscava, uma aura que parecia proteger a menina. Mas algo obstruía a confiança de Isabel, uma sombra de dúvida que não a deixava em paz. "Se vocês não se afastarem, tudo vai acabar mal", disse o homem do grupo, tensionando o ambiente. Então, abruptamente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de som cortou o espaço. A porta atrás deles foi arrombada e uma figura encapuzada irrompeu. Uma explosão de movimento. Antes que pudessem entender, ela estava diante de Carlos, puxando um cabo de força sutil em direção ao homem que parecia ter 3 vidas. Com um movimento rápido, o capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher que Isabel conhecia, mas mal imaginava que estaria ali. "Liliana!" Isabel gritou, o nome ecoando como lamento. Liliana era sua antiga amiga, perdida em um jogo obscuro de poder e conexão. "Maria, meu amor!" Liliana gritou, estendendo as mãos. "Eu estou aqui para ajudar." As palavras caíam como gotas de chuva em um dia nublado, injetando uma nova energia no ambiente. Carlos hesitou, a incerteza quebrando seu foco feroz. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele, antes muito poderosa, agora soava vacilante. "Proteger o que é nosso", Liliana respondeu e Isabel sentiu um frio percorrer sua espinha. "Você não entende, Carlos. Maria não é a chave do seu império sombrio.
Ela é a chave para a liberdade. E se você passar para o lado errado, nós sabemos onde os peões vão terminar. No fundo do tabuleiro. Isabel se virou para Maria. A menina estava iluminada, mas não apenas por causa do poder que emergia dela. Ela estava percebendo a dimensão do legado que carregava. O choque ficou claro no rosto de Maria, mas havia também uma centelha no olhar dela. O que você sabe, Liliana? Maria se atreveu a perguntar, a necessidade de conhecimento nas palavras tão clara. Eu sei que há forças muito maiores em jogo aqui. Liliana respondeu, avançando. Carlos não é só quem você imagina. Ele tem aliados, um poder que ninguém compreende. E eu sou parte disso, Maria. O sangue de Isabel gelou. Ela lutava para compreender. Então, Liliana olhou diretamente para Isabel, a revelação grudada em seus olhos. Isabel, você não sabe. Você é parte disso. Você também. Um silêncio mortal cortou o ar. Uma verdade devastadora começava a se formar, como se uma bomba tivesse estourado. O que você quer dizer com isso? Isabel se viu perguntando, a voz embargada. As peças se moviam, apontando para os lugares que ela nunca imaginou. Eu sei o que acontece com aqueles que ignoram o legado. Infelizmente, as novas palavras de Liliana a esmagaram. A verdade parecia mais complexa do que deveria ser. Isabel sempre guardara o segredo sobre a própria origem. História que nunca fora contada. No instante em que essa revelação se instalou, as luzes começaram a piscar, como se o universo estivesse reagindo ao choque. Os olhares se cruzaram, e o que deveria ser uma união, agora parecia um campo de batalha. O que mais você escondeu, Isabel? Carlos resmungou, a raiva ressurgindo como cólera. Você deveria ter me dito. Tudo está conectado. Ele não estava mais apenas se referindo a Maria. Liliana lançou um olhar profundo para Isabel, como se tentasse capturar a verdade que estava prestes a emergir. Você não entende que estamos todos entrelaçados? Quer que eu revele a verdade? Você é parte do legado. E a própria Maria é muito mais poderosa do que você pensa. Isabel sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estavam dizendo? A luz piscava intensamente. As sombras dançavam na parede. E a única coisa que ela podia fazer era se segurar. Mas isso não faz sentido, murmurou, enquanto o tumulto ao redor parecia aumentar. Uma nova onda de poder começou a vibrar. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma fenda se abriu no portal que pairava acima deles, sugando todos os sons e figuras para dentro. Maria olhou para Isabel com um desespero absoluto. O que isso significa, mãe? E com isso, a sala se distorceu, um redemoinho de luz e sombra. E em meio a todo o caos, Isabel percebeu que tudo o que havia acreditado estava prestes a mudar completamente. O que mais estava prestes a ser revelado? Isabel estava paralisada. A pressão no ar crescia, como um furacão prestes a explodir. Carlos se aproximava. A raiva dele misturava-se ao poder que emanava, quase tocável. Ana, em pé, ao lado delas, não recuava. Você não tem controle sobre isso, Carlos, gritou a voz cortante como uma faca. O ambiente estava carregado, a tensão palpável. Maria é a chave? Carlos retorquiu, seus olhos brilhando como se fossem fogo. E você, Ana, não faz ideia do que está se metendo. Maria estava em choque, o medo se transformando lentamente em determinação. Eu não sou a sua propriedade, pai.
A voz dela ecoou forte como um trovão. Isabel sentiu um calor percorrer suas veias. A luz ao redor de Maria piscava, uma aura que parecia proteger a menina. Mas algo obstruía a confiança de Isabel. Uma sombra de dúvida que não a deixava em paz. Se vocês não se afastarem, tudo vai acabar mal, disse um dos homens, tensionando o ambiente. Então, abruptamente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de som cortou o espaço. A porta atrás deles foi arrombada e uma figura encapuzada irrompeu, uma explosão de movimento. Antes que pudessem entender, ela estava diante de Carlos, puxando um cabo de força sutil em direção ao homem que parecia ter 3 vidas. Com um movimento rápido, o capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher que Isabel conhecia, mas mal imaginava que estaria ali. Liliana! Isabel gritou, o nome ecoando como lamento. Liliana era sua antiga amiga, perdida em um jogo obscuro de poder e conexão. Maria, meu amor! Liliana gritou, estendendo as mãos. Eu estou aqui para ajudar. As palavras caíam como gotas de chuva em um dia nublado, injetando uma nova energia no ambiente. Carlos hesitou, a incerteza quebrando seu foco feroz. O que você está fazendo aqui? A voz dele, antes muito poderosa, agora soava vacilante. Proteger o que é nosso, Liliana respondeu. E Isabel sentiu um frio percorrer sua espinha. Você não entende, Carlos. Maria não é a chave do seu império sombrio. Ela é a chave para a liberdade. E se você passar para o lado errado, nós sabemos onde os peões vão terminar. No fundo do tabuleiro. Isabel se virou para Maria. A menina estava iluminada, mas não apenas por causa do poder que emergia dela. Ela estava percebendo a dimensão do legado que carregava. O choque ficou claro no rosto de Maria, mas havia também uma centelha no olhar dela. O que você sabe, Liliana? Maria se atreveu a perguntar. A necessidade de conhecimento nas palavras tão clara. Eu sei que há forças muito maiores em jogo aqui. Liliana respondeu, avançando. Carlos não é só quem você imagina. Ele tem aliados, um poder que ninguém compreende. E eu? Eu sou parte disso, Maria. O sangue de Isabel gelou. As revelações a engoliam. Então Liliana olhou diretamente para Isabel. A revelação grudada em seus olhos. Isabel, você não sabe. Você é parte disso. Você também. Um silêncio mortal cortou o ar. Uma verdade devastadora começava a se formar, como se uma bomba tivesse estourado. O que você quer dizer com isso? Isabel se viu perguntando, a voz embargada. As peças se me ouviam, apontando para os lugares que ela nunca imaginou. Eu sei o que acontece com aqueles que ignoram o legado. Infelizmente, as novas palavras de Liliana a esmagaram. A verdade parecia mais complexa do que deveria ser. Isabel sempre guardara o segredo sobre a própria origem. Uma história que nunca fora contada. No instante em que essa revelação se instalou, as luzes começaram a piscar, como se o universo estivesse reagindo ao choque. Os olhares se cruzaram, e o que deveria ser uma união, agora parecia um campo de batalha. O que mais você escondeu, Isabel? Carlos resmungou, a raiva ressurgindo como cólera. Você deveria ter me dito, tudo está conectado. Ele não estava mais apenas se referindo a Maria. Liliana lançou um olhar profundo para Isabel, como se tentasse capturar a verdade que estava prestes a emergir. Você não entende que estamos todos entrelaçados? Quer que eu revele a verdade? Você é parte do legado. E a própria Maria é muito mais poderosa do que você pensa. Isabel sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estavam dizendo?
A luz piscava intensamente, as sombras dançavam na parede, e a única coisa que ela podia fazer era se segurar. Mas isso não faz sentido, murmurou, enquanto o tumulto ao redor parecia aumentar. Uma nova onda de poder começou a vibrar, e antes que qualquer um pudesse reagir, uma fenda se abriu no portal que pairava acima deles, sugando todos os sons e figuras para dentro. Maria olhou para Isabel com um desespero absoluto. O que isso significa, mãe? E com isso, a sala se distorceu, um redemoinho de luz e sombra. Em meio a todo o caos, Isabel percebeu que tudo o que havia acreditado estava prestes a mudar completamente. O que mais estava prestes a ser revelado? A resposta que estava prestes a surgir era chocante, devastadora, e a única certeza que Isabel tinha era que nada seria como antes. Uma onda de luz atravessou a sala e uma figura familiar emergiu do portal. Era uma versão jovem de Isabel, vestindo roupas do passado, com o mesmo cabelo e o mesmo olhar determinado. "Mãe!" a jovem gritou, e o choque foi absoluto. O legado não são apenas escritas do passado. Somos nós e precisamos unir forças, ou todos nós estaremos perdidos. Isabel sentiu o coração disparar. As revelações a estavam assombrando. O legado era mais complexo do que imaginara. E agora ela estava vendo uma versão de si mesma. O que mais havia ali? Quais segredos e verdades estavam prestes a se desdobrar? O choque estava em todo lugar, como uma tempestade prestes a explodir. Isabel olhou para a versão jovem de si mesma, ainda sem entender como tudo se entrelaçava. "O que você está dizendo?" A incredulidade ecoava em sua voz. A jovem, com os olhos cheios de determinação, respirou fundo. "Você precisa aceitar a verdade, mãe. Carlos não está de volta só para nos destruir. Ele quer algo muito maior. E você é parte disso tudo." Cada palavra era como um relâmpago, iluminando o espaço tenso ao redor delas. Maria estava paralisada, o olhar fixo na mãe e na jovem. A conexão, antes invisível, agora explodia em cores vivas. "O que isso significa?" perguntou, a voz trêmula, mas firmemente decidida. Liliana se aproximou, seus olhos cheios de um antigo conhecimento. O legado que Maria carrega não é apenas uma maldição. Ele também é uma bênção. Vocês têm a força para mudar tudo, mas precisam se unir. Carlos, furioso, tentou interromper. "Vocês estão perdendo tempo. Não têm ideia do que estão lidando." Mas a luz que emanava de Maria era forte demais, parecendo preparar-se para um grande confronto. Isabel sentiu que sua coragem crescia. "Não, Carlos, você não vai mais controlar nossa vida." A determinação dela explodia em cada sílaba. "Se somos parte desse legado, então vamos redirecioná-lo. Não mais como peões, mas como protagonistas." Uma onda de poder percorreu a sala. Maria levantou as mãos e a luz começou a brilhar com intensidade. "Eu não sou mais uma vítima." As palavras dela pareciam ecoar em resposta a algo maior. A fenda no portal pulsava, permitindo que uma energia poderosa saia. Algo dentro de Isabel se acendeu. A compreensão de que elas eram mais fortes juntas. "Vamos, minha filha, vamos convidar essa verdade à luz." Com um movimento decidido, Isabel se juntou a Maria.
As mãos se entrelaçaram e, em um momento singular, o espaço pulsou com uma força que fez a sala inteira vibrar. A luz cresceu, parecendo emanar não apenas de Maria, mas de todas elas. Carlos recuou, surpresa e raiva misturadas em seu olhar. O que vocês fizeram? A voz dele parecia estar se perdendo, diluindo. Liliana sorriu, enquanto a energia ao redor se intensificava. Vocês despertaram o quão longe isso pode ir. Não mais vivendo sob sombras, mas totalmente iluminadas. Um som surdo estourou, e enquanto a pressão no ar se dissolvia, a fenda no portal começou a se fechar lentamente, como se a verdade finalmente estivesse encontrando seu lugar no mundo. Não, eu não posso deixá-las cruzar essa linha! Carlos gritou, mas sua resistência estava se desvanecendo e as sombras começaram a recuar. Isabel olhou profundamente nos olhos de Maria, reconhecendo a imensidão do que realmente era. Estamos conectadas para sempre. A emoção a envolveu, uma onda de amor e esperança. Com um último brilho luminoso que iluminou toda a sala, uma sensação de alívio rapidamente varreu o ambiente. O eco do passado começou a se dissipar, e com isso, uma nova vida surgia. Depois que tudo e todas as luzes do portal desapareceram e Carlos, por fim, se viu perdido em seu próprio jogo. As figuras sombrias não eram mais uma ameaça. As 3 mulheres, agora entrelaçadas pelo legado, se entreolhavam, um sorriso de vitória nas faces. Cada uma delas, por si só, tinham lutado contra a escuridão, mas juntas eram inquebráveis. E assim, quando a última luz se apagou, Isabel fez uma última pergunta que pairava no ar como um mistério não resolvido. Qual será o próximo passo? Mas a história não acabava ali. O futuro emanava novas possibilidades, e com isso, um novo horizonte. Agora, aqui vem a parte importante. Se você amou essa história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de